Olá meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam muito bem-vindas ao canal Mensagem Diária. E dando prosseguimento à nossa série de mensagens sobre mulheres na Bíblia, mulheres inspiradoras, agraciadas, mulheres extraordinárias, de quem nós aprendemos valorosas lições, nós vamos falar a respeito de duas mulheres. E todos os dias nós temos diante de nós escolhas. Uma é a ansiedade e outra é a fé. A escolha sempre vai ser nossa. E hoje nós vamos falar a respeito de Lloyd e Eunice, mãe e avó, que escolheram obter uma fé genuína. Vamos ao texto? Está lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, diz assim: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. O que é fé? Fé é a capacidade de assimilar as promessas de Deus e crer na sua realização. Fé é aquilo que não se vê, mas é aquilo que se crê, que se tem certeza, que se espera. A mãe e a avó de Timóteo, Eunice e Lloyd e Eunice, foram as primeiras cristãs convertidas na cidade de Listra. Provavelmente foi Paulo quem as converteu na sua primeira viagem missionária. E a Bíblia cita que elas eram judias crentes, mas Eunice havia se casado com um grego que era pai de seu filho, Timóteo. E Eunice enfrentou um casamento difícil, né? Com outra cultura, com outra religião, com outra forma de ser. E isso o que significa? Significa que as duas mulheres, elas tiveram o encargo ou a atribuição de ensinar e preparar Timóteo para a sua caminhada na fé. Elas o influenciaram para o chamado de Deus, a salvação, e posteriormente para o ministério, ensinando-lhe a palavra de Deus. E Paulo vai citar isso. Ele vai dizer assim: porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Eunice e Lloyd eram fiéis à sã doutrina e fundamentada na palavra de Deus e no Espírito Santo. E aí nós podemos ver como é importante ensinar as escrituras no nosso lar. Como é importante, como o Provérbios diz, ensina a criança no caminho que ela deve andar e quando ela crescer, ela não se desviará dele. E foi o que aconteceu. Mais tarde, né, quando Timóteo já era adulto, ele ouviu de Paulo. Ele ouviu de Paulo a confirmação da mensagem do Evangelho, né? E o que mais se destacava nessa família, ele dizia, era a fé que habitava na sua avó, na sua mãe e em você. Uma fé convicta, uma fé não fingida. Não fingida. E o que é fé não fingida, querida? Fé não fingida é uma fé autêntica, é uma fé que opera, é uma fé que vive o que prega e que crê apesar de não entender. E você veja que as 3 gerações, a avó Lloyd, Eunice e Timóteo, a 3ª geração que aprendia e que quando ele cresceu se tornou ministro da palavra de Deus. Eunice e Lloyd são exemplos para nós preciosos a serem seguidos, ensinando desde pequeno, sabe? A compaixão em vez do materialismo, ensinando
a semelhança de Cristo, em vez do egocentrismo. Nada na nossa vida é mais importante do que ter uma fé viva, uma fé operante, genuína, uma fé que transmite para as outras gerações. Sabe, aquela expressão tal, você já ouviu a expressão tal pai, tal filho? Não é apenas um clichê, mas é a representação genuína de uma verdade. Os filhos sempre são espelhos do pai, espelhos daquilo que eles vivem em casa, daquilo que eles veem como verdade no seu pai e na sua mãe. Muitos jovens hoje se encontram perdidos. Muitos jovens hoje não tiveram a oportunidade de ter pais exemplares, famílias com modelo a seguir. Não tiveram uma base familiar de moral, de ética, de espiritualidade, de exemplos, de princípios descritos nas Escrituras. Sabe, os jovens, querida, estão à procura de respostas. E a única resposta que nós podemos dar é só uma: Jesus Cristo veio para buscar e salvar o perdido. Talvez você esteja pensando, mas os meus filhos já são grandes. Mas nunca é tarde, querida. Eu, quando me converti ao Senhor Jesus, eu já tinha 40 anos. Os meus filhos eram jovens, um de 18, outro de 15. Mas eles viram através de mim, através do meu marido, alguma coisa extraordinária acontecendo. E o meu filho mais velho, ele dizia assim, que um dia ele estava numa festa e ele olhava aquelas pessoas bebendo, né, se embriagando, e ele pensou assim: será que é só isso que é a vida? Mas glória a Deus, eu glorifico a Deus, porque um dia o Senhor veio buscar a minha família, como Ele veio buscar a sua família. E hoje eu tenho 2 netas pequenas, uma de 6 e uma de 3, mas as 2 já sabem orar, já sabem distinguir e são exemplos de crianças que estão aprendendo desde pequena as Escrituras. Que você possa se inspirar nessa história de Lloyd e Eunice, pessoas que um dia foram impactadas pelo poder do Evangelho, pelo poder de Jesus Cristo, que entra na nossa casa para restaurar e fundamentar nas Escrituras. E a minha oração para você, querida, hoje é essa: que o Espírito Santo possa agora chegar a teu coração de uma forma tão poderosa, assim como foi com Eunice, com Lloyd, assim como um dia foi comigo, e que possa fazer, através do seu testemunho de fé, de uma fé autêntica, de uma fé de uma mãe que ora, de uma fé de uma mãe que sabe dobrar os seus joelhos, ganhar toda a sua família para Jesus. Eu sou Mônica Vicente. Compartilhe dessa mensagem, deixe o seu like, é muito importante para nós. E hoje nós temos uma novidade para você, um novo livro que talvez você esteja precisando. Jesus na minha casa. São as bênçãos que o Senhor vem trazer para toda a nossa família e que você possa declarar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Um grande abraço a todas vocês e que a paz do Senhor Jesus reine sobre os seus lares. Até a próxima mensagem.